Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Oremos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vamos então unir a meditação, de Santo Tomás de Aquino com a meditação da Palavra de Deus. Lembrando que as duas coisas vão funilar, diante daquilo que o texto nos propõe neste dia quaresmal. A pregação da samaritana. A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade. Continua assim Santo Tomás. Essa mulher, uma vez que Cristo a instruíra, tornou-se uma apóstola. Há três coisas que podemos perceber naquilo que ela diz e fez. Primeiro, a sua entrega integral ao nosso Senhor. Isso se percebe no primeiro parágrafo, pelo fato de que ela largou lá mesmo, quase como se o esquecesse, aquilo mesmo porque ela havia vindo ao poço, a água e seu cântaro. Tão grande foi a sua absorção. Então, eu vou repetir de novo o início deste parágrafo, que é muito importante. Pelo fato de que ela largou lá mesmo, quase como se o esquecesse. Aquilo mesmo porque ela havia vindo ao poço, a água e o seu cântaro. Tão grande foi a sua absorção. Daí que se diz, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Foi anunciar as obras maravilhosas do Cristo. Ela não ligava mais para confortos corporais, tendo em vista a utilidade de coisas melhores, seguindo assim o exemplo dos apóstolos, dos quais se diz, ele no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 18. O significado do cântaro, vai dizer assim Santo Tomás de Aquino. O cântaro significa os desejos, por meio dos quais os homens tiram prazeres daquelas profundezas da escuridão, significadas aqui pelo poço, isto é, aquelas práticas que são da terra as mais vulgares, aqueles que por Deus abandonam tais desejos são como a mulher que deixou para trás o seu cântaro. Segundo parágrafo. Pela multidão de pessoas a quem ela conta a novidade, não a um, nem a dois ou a três, mas a toda uma cidade. Por isso se diz que ela foi à cidade. Segundo ponto deste texto, agora vamos falar do método de pregação da samaritana. Vinde e vede o homem que me contou tudo o que tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Está lá em João, capítulo 4, versículo 29. Primeiro parágrafo. Ela os convida a olhar para Cristo. Vinde e vede um homem. Ela não disse logo de imediato que eles deveriam se entregar a Cristo, porque isso poderia ser para eles uma ocasião de blasfêmia. Mas, a princípio, ela lhes contou coisas a respeito do Cristo que eram incríveis e comprováveis por observação. Ela lhes contou que ele era um homem. Nem mesmo acreditem, ela disse, mas vinde e vede, porque ela sabia que se eles fossem também provar daquele bem, ou seja, se olhasse para o nosso Senhor, eles também sentiriam o que ela havia sentido. Ela segue aí o exemplo de um verdadeiro pregador, pelo fato de que ela atrai os homens não a ela, mas o Cristo. Que interessante isso, porque a lição da samaritana é atrair a Cristo, não ela. E ela convida a uma experiência, e o seu testemunho é eficaz diante daquilo que a mulher disse. Continua. Segundo parágrafo.
Ela lhes dá um indício da divindade de Cristo, quando diz: o homem que me contou tudo o que tenho feito, isto é, quantos maridos ela tinha tido. Ela não se envergonha de trazer à tona as coisas que a fazem parecer duvidosa. Porque, como diz São João Crisóstomo, a boca de ouro, a alma, uma vez que é ascendiada pelo fogo divino, de modo algum considera os valores e padrões terrenos. Não tem em conta nem a sua própria glória, nem a sua própria vergonha, mas apenas aquela chama que a sustenta e a consome. Terceiro parágrafo. Ela sugere que isso prova a majestade do Cristo, dizendo: não seria ele, porventura, o Cristo? Ela não ousa afirmar que ele é o Cristo, a fim de que ela não assumisse a aparência de quem estava tentando ensiná-los. A eles, irritados por isso, recusasse e vê-lo. Por outro lado, ela também não deixa o assunto passar em silêncio. Ei, que pregador, hein? Mas o coloca para eles de modo interrogativo. É assim o método da pregação. Nós não afirmamos, mas nós jogamos uma interrogação para que a pessoa possa responder, para que ela possa fazer a experiência, porque a pergunta tem que partir dela e a resposta na experiência com Cristo. Como se deixasse a questão para o julgamento deles mesmos, pois este é o mais fácil de todos os modos de persuasão, como ele era persuasiva, né? Terceiro ponto, os frutos da pregação. Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Olha que mulher, hein? Está lá na citação do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 30. Aqui se nos fica claro que se quisermos ir a Cristo, também temos de deixar a cidade. O que significa? Temos que deixar de lado todo e qualquer amor por prazeres corporais. Saiamos, pois, a ele para fora da entrada. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Meus irmãos e minhas irmãs, nós escutamos bem a pregação, né, o método, a experiência da samaritana. E, por outro lado, hoje o Evangelho também coloca lá em Lucas, capítulo 11, versículo de 14 a 23, a manifestação, a ação, né, dos fariseus ali diante de Jesus, quando ele expulsa o demônio. Logo que o povo se admira, mas eles mesmos fala que Jesus está com o demônio. Eles mesmos acusam Jesus, porque eles não fazem a experiência de Jesus. Eles não conseguem abraçar, de fato, quem é Jesus. A verdadeira quaresma é abraçarmos quem é Jesus. Isso nos custa. Abandonarmos as nossas falsas seguranças, abandonarmos as nossas mentalidades, que nos coloca na divisão entre o que a palavra de Deus nos incomoda para a mudança e a zona de conforto que nós temos. Diferentemente da samaritana, aquela mulher deixou o seu cântaro, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, deixou, né, o seu cântaro, os seus desejos para aquele poço, porque o único desejo que ela obteve ali foi Jesus. Ela saciou do verdadeiro poço. Meus irmãos, são duas atitudes que nós devemos hoje questionar, iluminados pela pregação, pela meditação de Santo Tomás. Eu me pareço com a samaritana, ou eu me pareço mais com aqueles que estão em volta de Jesus, né, ao ponto que inicia seu evangelho aqui, naquele tempo, no dia de hoje, vamos trazer para o dia de hoje, né? Jesus estava expulsando o demônio. O tempo da quaresma é o tempo de expulsar os demônios, exorcizar aquilo que nos deixa mudo, paralítico, que nos deixa prostrado. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar. Né? Ele começou a falar, as multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram, é por Beelzebul,
o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Aqui você enxerga a incredulidade daqueles homens, que olhando, que contemplando o efeito da libertação, não conseguiram dar um passo, ao ponto que negaram e se fecharam. Por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos incomoda para enxergar a nossa divisão. Quantos de nós estamos dentro da igreja e nós nos encontramos divididos entre Deus e o mundo? Quantas vezes nós nos encontramos, meus irmãos, presos nos desejos a Deus, até queremos rezar mais, mas continuamos com a vida errada. E assim nós nos enfraquecemos, porque nós temos que optar. Não tem como ficar com um pé no barco e no outro. Temos que fazer como a samaritana. A samaritana deixou e foi anunciar. Foi dizer aos outros quem era Jesus. Pela experiência que ela teve, aquilo tocou o coração dela, porque a voz de Jesus entrou no seu coração e se aproximou, fortaleceu mais no amor, entrou na zona de conforto dela, na vida, no passado dela e curou. E ela assumiu de fato aquilo que ela precisava. Quando nós não assumimos, nós nos fechamos como este povo, nós nos fechamos como esse pequeno grupo que acusa Jesus, que nega Jesus e que se torna inimigo de Jesus. Lembrando que viver a acolhida a Jesus é fortalecer na amizade. Só podemos ser amigos de Jesus se nós deixarmos tudo para tê-lo. Será que eu estou deixando tudo para tê-lo? Ao ponto que vai dizer lá no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo de 23 a 28, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus. Quem escuta, quem dá atenção à voz de Deus, quem deixa penetrar e acolhe pela fé, é capaz de deixar tudo para que Deus possa ser Deus na sua vida e na minha vida. Será que o próprio Senhor, o Senhor Deus, é Senhor da nossa vida? O que nos falta para diminuir as contradições? Assumimos o que precisamos para que o demônio, para que o mundo, para que a perversidade, os desejos inclinados para a maldade, para as áreas mais pecaminosas, se afastem de nós. Um coração dividido não se liberta, mas um coração que se entrega a Jesus e que o escolhe sempre viverá uma constante libertação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Faça um propósito esse dia. Nota lá no caderno qual é o ponto, qual é a síndrome, qual é a atitude que me deixa dividido entre Deus e eu mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.